Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com a bondade e a graça de Deus que mais uma vez nos chegamos até aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, de Rio Claro. Estamos estudando a revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Tem sido já uma bênção para a nossa vida. E na lição de hoje vamos estudar o Ministério da Igreja, uma lição muito importante para nós, com aprendizados profundos, sobre a organização da igreja. Já vimos na lição passada sobre a igreja, organismo e organização. E agora vamos ver um pouco mais sobre a igreja de modo universal e também a igreja no seu âmbito local. Vamos orar para iniciar e logo após estaremos discorrendo sobre a lição e comentando com os irmãos sobre esse assunto. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar para que tenhamos um melhor aprendizado, um maior acompanhamento, que possamos aprender mais esta manhã. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Pedimos tua misericórdia e tua graça sobre nós, que o Senhor nos abençoe. Abençoa cada irmão que está assistindo, que está ouvindo, que possamos aprender e entender a tua palavra como sendo a palavra do Senhor e aplicar a nossa vida. Nos dê graça, nos ajude, nos instrua e abra a nossa mente. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos na lição de número 7, o Ministério da Igreja. O nosso texto áureo, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui ele mesmo é Jesus, O próprio Jesus deu, através do Espírito Santo, após a sua ascensão, e ali em Atos 2, quando o Espírito vem sobre os irmãos ali no cenáculo, já são ali batizados com o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e logo após já vem recebendo os dons espirituais. Então esses dons, eles são dados por Jesus. Jesus é quem dá esses dons à igreja. E aqui no texto fica muito claro, diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, ele mesmo, Jesus. Nossa verdade prática diz o seguinte, verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então veja, o porquê que esses dons espirituais, ministeriais, eles servem. E aqui lembrando já que existem dons ministeriais, que vamos ver hoje, existem dons de serviço e existem dons espirituais. O foco da lição hoje aqui são os dons ministeriais, os dons para o ministério. Então, vamos passar por esses dons. E o objetivo deles é edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Então, o objetivo dele é fazer os irmãos se desenvolverem, ter maturidade, evoluírem espiritualmente. Então, esse é o objetivo dos dons. Não é para se aparecer, para se vangloriar ou para ter cargos, mas são para o objetivo de crescimento da igreja e dos seus membros. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Efésios 4 e 11, nós já lemos, mas vamos ler de novo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, dependendo da tradução, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então veja, chegamos à unidade da fé, então trazer união no corpo, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui é para trazer unidade no corpo, é que esses dons eles servem. Então veja que Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios
fala dos dons ministeriais, vem colocando agora aqui o porquê desses dons ministeriais. E ele, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, que sejamos maduros, né? Não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é para trazer maturidade à igreja. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, os dons devem levar a igreja a crescer e seguir a verdade em amor. Essas duas virtudes, a verdade e o amor, devem estar em equilíbrio. Em equilíbrio, para que possamos crescer em verdade e amor em Cristo, que é a cabeça do corpo, né? O 16, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o exercício dos dons devem ser feitos em amor. O exercício dos dons ministeriais devem ser feitos em amor. E aí o corpo ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e aqui é o corpo de Cristo. Nós já vimos em lições passadas essa figura, né, da igreja sendo um corpo místico, né, de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é composto por todos os cristãos de todas as eras que fazem parte desse corpo de Cristo. A nossa introdução, e aqui a introdução ela é bastante importante, porque nós vamos falar sobre, e eu achei, meus irmãos, muito interessante o modo como o escritor pontuou essa revista, porque no primeiro tópico vamos falar sobre o ministério sacerdotal de todos os crentes. Vamos encontrar aqui o posicionamento de todos os crentes, independente de cargo, independente de dons, que é para o sacerdócio. No segundo ponto, vai falar sobre a estruturação do ministerial no Novo Testamento. E no terceiro tópico, vamos falar sobre as qualificações para esse ministro. Então é uma evolução esse assunto, né? Vamos pegar a igreja de forma geral, como sacerdotes. Dentre esses sacerdotes, vamos ter algumas pessoas que são escolhidos. Efésios 4:11, que nós lemos, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Então, foram alguns que foram selecionados, escolhidos, que ele deu, uns para essas funções, né, para poderem ministrar sobre a igreja. É o ministério da igreja. Então, toda a igreja é um sacerdócio. Agora, dentre esses sacerdotes, existem esses que são escolhidos por Deus, né? E não é o caso de querer ser um apóstolo, é o caso de ser escolhido por ele, não é? E aí, desses que são escolhidos, existem as características que precisam ter. Então, é uma evolução no assunto e é bastante interessante. A introdução, algumas partes eu coloquei aí na tela, que diz assim: nessa lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Então, é o que eu vinha falando agora, né? Todo cristão, ele tem um ministério sacerdotal, todo cristão, né? Independente se é pastor, se é evangelista, se é presbítero, se é membro, todo cristão, ele tem essa função de sacerdote que o habilita a se achegar diante de Deus. O que no Antigo Testamento somente os sumos sacerdotes chegavam ali no tabernáculo para oferecer o sacrifício, agora, no Novo Testamento, o cristão, ele é habilitado a se achegar diante de Deus, né? Vamos ver aqui no primeiro tópico com mais detalhes. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes diante de Deus. Todos, né, são sacerdotes diante de Deus. Isso que é importante a gente frisar, né? Só que aí existem alguns que têm os dons ministeriais que vão presidir sobre a igreja.
Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, né? Então, para gravar bem, para frisar, né? Todo cristão ele tem o sacerdócio. Vamos ver os textos aqui já já. O sacerdócio. Só que dentre esses sacerdotes, que todos temos condições de nos achegar até Deus e oferecer o sacrifício. Dentre esses, Deus escolhe alguns, né, para determinadas funções e ofícios. E aí tem relação com o serviço. Ele vai servir mais, né? Um obreiro, um pastor, ele se dedica muito mais à obra, né? Um mestre, evangelista, vamos ver aqui o dom de apóstolo, se entrega totalmente à obra, né? Então tem muita relação com o serviço, com a obra na prática. Esses ministros são chamados por Deus, têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. E é isso que esses dons ministeriais fazem, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o doutor. Isso é o trabalho deles, né? Desses cargos ministeriais, que é servir a igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Né? Não para se destacar, mas para que a igreja cresça, que a igreja prospere. Então, a introdução à nossa lição é falar sobre isso, né? Sobre o sacerdócio dos crentes, o ministério e as qualificações desses ministros, né? Como que funciona. E é uma lição bastante interessante que, como sempre, né, nos traz um despertamento, né? Primeiro tópico, você que tem a lição aí pode acompanhar, o ministério sacerdotal de todo o crente. Ministério sacerdotal de todo o crente. Mas antes de passando pela história, né, o sacerdócio no Antigo Testamento, para a gente entender um pouquinho do que era o sacerdócio no Antigo Testamento e do que é no Novo, fazer esse paralelo dos sacerdócios, que são diferentes, né? Isso é interessante também, para a gente poder entender. Então, lendo a revista, você que tem a revista pode acompanhar, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como se segue. Então, nós vemos que o ofício de sacerdote surgiu ali no Monte Sinai, quando Deus estabeleceu as leis ali em Êxodo, né? Mas antes disso, o sacerdócio, os sacrifícios a Deus já eram oferecidos. E aqui a gente vê na história uma evolução que se segue da seguinte forma. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então lá, antes do Êxodo, antes de ter a lei, de ter a Torá, né, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças da família eram os sacerdotes, eles que faziam sacrifícios. Nós vemos isso lá em Gênesis 8:20, com Noé. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Então fez um holocausto sobre o altar antes da lei existir. Né? Jó, capítulo 1 e versículo 5, também temos o livro de Jó, apesar dele estar ali perto, antes de Salmos, porque a Bíblia é organizada não por ordem cronológica, mas por temas, né? O Pentateuco, os livros históricos, e aí vem os livros poéticos. Jó é considerado um livro poético, junto com Salmos e Provérbios e Eclesiastes. Só que Jó, pelo que os eruditos entendem, ele talvez em ordem cronológica o primeiro livro da Bíblia, né? Ele é lá no tempo dos patriarcas. Então Jó 1 versículo 5, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Então o cabeça da família, ele já oferecia sacrifícios. Segundo ponto,
Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 2 e 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste de Ai e a leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui falando de Abrão. Então os irmãos vejam que, antes mesmo de existir a lei, de ser oficializado, já se fazia sacrifícios a Deus. E essa função do sacerdócio, de se chegar até Deus, era o chefe da família. Terceiro ponto. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Quando Deus estabeleceu a lei, já estabeleceu Israel sendo uma nação posta como sacerdote, para servir de exemplo para outras nações, para servir de modelo, para servir de porta de entrada para Deus. Né? Então, o povo de Israel, eles eram uma nação posta como sacerdotes. Êxodo 19 e 6, diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um reino de sacerdotes, e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Israel será uma bênção para todas as nações, exemplo, bênção para todas as nações. Então Israel será a porta de entrada, né? Ela será o caminho para se chegar até a Deus, será bênção para todas as nações. Por isso é chamado de um povo como sacerdotes. E aí dentro do povo de Israel, um quarto ponto, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então aqui ficou muito restrito quem poderia oficiar, fazer o trabalho ali no tabernáculo e depois no templo. Teria que ser da tribo de Levi e teria que ser da sucessão de Arão, o irmão de Moisés. Êxodo 19, 1 e 2, diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual israelita, tribo de Levi, família de Arão. Então, é da tribo de Levi, da família de Arão, que pode oficializar, fazer os trabalhos ali no tabernáculo. No tabernáculo. Outra pessoa não poderia. Né? Nós vemos os casos do rei Uzias, né? Que tentou ali oferecer, queimar incenso no templo, surgiu uma lepra nele. Né? Temos exemplo de Saul, que ofereceu um sacrifício ali antes de Samuel chegar também, foi reprovado por Deus. Então era especialmente feito pela tribo de Levi, da linhagem de Arão. Então era muito restrito, Era algo de uma honra extrema, uma honra muito grande, para aqueles que faziam ali o trabalho no tabernáculo e depois no templo. Então era muito restrito, né? Isso é importante ficar na nossa mente. Não era qualquer um falar, eu quero ser um sacerdote. Não é assim que funcionava, né? E existem outras regras também, que não poderia ter defeito físico, várias outras regras que a Bíblia nos traz, não vamos comentar aqui porque o tempo é bem resumido, mas era muito específico mesmo, no Antigo Testamento, para aquele que era o sacerdote. No segundo subtópico, agora fazendo já um contraste, partindo para o Novo Testamento, então vejam, né? No Antigo Testamento, antes da lei existir, o chefe de família fazia os sacrifícios, aí Deus vem e oficializa isso no Monte Sinai, dando ali os mandamentos e toda a lei, e aí então fica específico a tribo de Levi, a família de Arão. No Novo Testamento, agora, tudo isso era uma sombra, uma figura de Cristo, né? A figura de Cristo, vamos ver aqui uns textos sobre isso. E Jesus agora, ele é o sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos uma última vez, né, oferecendo-se a si mesmo. E aí então, ele faz algo que é interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, eu coloquei aí no slide.
Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então veja o versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Então agora, em Cristo, por méritos de Cristo, Ele mesmo nos constituiu reino seu e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Agora, através de Cristo, nós é quem somos os sacerdotes. Nós é quem temos essa função sacerdotal. Nós quem? Todos os crentes. Sendo obreiro ou não, aceitando a Jesus, ele é um sacerdote diante de Deus. Outro versículo, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, veja, Apocalipse lá, João falou sobre isso, agora Pedro vem e fala sobre isso. Somos sacerdócio santo. Para quê? A fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. E vamos ver depois os textos aqui que falam o que são os sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então é tudo por meio de Jesus, por meio dele e por mérito dele. Né? Vimos lá em Apocalipse que foi ele quem nos deu esse privilégio. Né? Foi ele quem nos constituiu. Foi ele quem constituiu, foi ele quem criou, foi ele quem fez isso. E agora, Pedro fala que nós somos por meio dele. Por meio dele. Então veja que tudo aqui está em volta de Jesus. Mais um versículo, capítulo 5, versículo 10 de Apocalipse, ele diz assim: e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então percebam agora aqui, o que era muito restrito no Antigo Testamento, o que era algo de uma família apenas, de uma linhagem de uma família, agora passa a ser algo que em Cristo todo crente é. Todo crente é. E um grande resumo, e espero que esteja visível aos irmãos, esse visual, né, fazendo essa diferenciação, ali no meio, ministério sacerdotal, em cima, em amarelo, Antigo Testamento, um pouquinho mais à direita. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Agora, abaixo, no Novo Testamento, em azul, a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então veja a diferença agora. A diferença agora. Né? E agora os crentes sendo sacerdotes, num sacerdócio universal, é diferente do sacerdócio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a roupa ela era específica, os sacrifícios eram feitos com animais, era um ritual cerimonial muito grande. Mas agora, em Cristo, esses sacrifícios a serem feitos são diferentes. São diferentes. Vamos acompanhar aqui na revista, que após esses versículos, eu penso que esse texto que vamos ler agora está mais fácil de ser entendido. Segundo subtópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1 e 2, um texto conhecido, diz assim: Paulo,
servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Opa, estou lendo o versículo errado, irmãos. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então percebam, né, o que é hoje o sacrifício do sacerdócio universal. Que ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? É estando presente no culto, é se entregando a Jesus, é fazendo a obra de Deus, é estando disponível para a vontade do Senhor, é estar no culto e de corpo e alma nos prestarmos um culto a Deus, né? Que é um culto com raciocínio, com inteligência. Então, um ponto está aqui. Como sacerdotes que somos, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, quer dizer, nos entregamos. Outro ponto, ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus, capítulo 13 e versículo 15, é o texto que está na nossa lição, diz assim, por meio de Jesus, então veja, Jesus está em todos os pontos. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Né? Um sacrifício de louvor que é o fruto do meu lábio. Né? O fruto é um resultado, é uma resposta. Né? Então o que eu falo, o que eu canto, o que eu louvo, é um sacrifício de louvor. Um outro ponto que o sacerdote tinha que fazer, ele intercedia, né? Tinha 12 tribos lá no Antigo Testamento. Uma tribo só era escolhida. Então era essa tribo, aquela família de Arão, que se chegava até a Deus no tabernáculo e oferecia a Deus sacrifícios e intercedia pelo povo. Agora, vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. E o versículo 1, que é o texto que está na revista. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora, não mais uma família só, como era no Antigo Testamento, que pode interceder pelos outros. Agora, todo crente pode interceder um pelo outro. E isso é função do sacerdote. Sacerdócio. Interceder. E aí é muito belo, né, nessa função, que muitas das vezes nós negligenciamos e não oramos pelas pessoas, não intercedemos, mas é a função do sacerdote. Outra coisa, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos exemplo, né? Somos um povo que Deus chamou para brilharmos, né? Para mostrarmos quem Deus é, né? Como Deus trabalha para chamar, para mostrar, para anunciar. E mantemos uma comunhão direta com Deus. Então veja quanta coisa, quanta função esse nosso sacerdócio tem como sacerdotes. Né? O nosso corpo é sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Intercessão, proclamação e comunhão com Deus. Então tudo isso está vinculado a essa função de sacerdote que Jesus nos outorgou, que nós temos hoje. Lá no Antigo Testamento, somente um poderia entrar para fazer o sacrifício, intercessão pelos homens. Agora não, você pode fazer isso. E não somente como pode, como deve fazer isso. Né? A intercessão e o fruto dos lábios, o sacrifício, a proclamação, ter comunhão com Deus. Podemos nos achegar a Deus. Né? Agora o véu está rasgado, o caminho está aberto para nos achegarmos a Deus. E isso é algo
Maravilhoso, maravilhoso. Então eu espero que seja claro aos irmãos a diferença, né, o contraste entre o sacerdócio do Antigo Testamento, mesmo que de forma rápida, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Que agora Jesus, né, ele traz isso, né, ele é o sumo sacerdote, e agora ele traz isso para nós, e todos os crentes têm essa função. O terceiro subtópico, ele pega um pouco da história, e é também bastante interessante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário, ou quer dizer, o substituto de Cristo na Terra. E aí é algo bastante já estranho, né? Porque imagina alguém aqui substituindo a Cristo, sendo que Cristo está vivo e está em nós através do Espírito Santo. Então, nessa linha de pensamento aqui, o Papa ele é o substituto de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan na Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, o padrão bíblico que nós vemos, que nós comentamos aqui nos textos, é que todos somos sacerdotes, mas a igreja ali católica, romana, né, na sua história, e até hoje, né, eles têm o sacerdócio para algumas pessoas. Mas nós entendemos pela Bíblia que todos os cristãos têm o sacerdócio. Somos reino e sacerdotes, mostramos aqui os versículos bíblicos, né? Então somos sacerdotes. Todo cristão aceitou a Jesus, já faz parte desse sacerdócio, já pode cumprir a sua função de se achegar, nessa função e um benefício enorme de se achegar até a Deus. O segundo tópico, estrutura ministerial do Novo Testamento. Então, como eu falei lá na introdução, todos os crentes são sacerdotes, mas dentre esses sacerdotes, como Deus sempre tem os seus líderes, os seus ministros, ele escolheu alguns, como diz o texto bíblico de Efésios 4:11, escolheu uns, né, para ser ministros. E aqui, primeiro subtópico, o ministério quíntuplo. Quíntuplo vem de 5, né? E aí, meus irmãos, a título de curiosidade, eu comentei lá no começo, deve estar pequenininho, né, na sua tela, mas existem os dons de serviço, está lá em Romanos 12. Dons de serviço são ministério, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Existem os dons espirituais, 1 Coríntios 12. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. E que nós estamos vendo hoje, Efésios 4:11, que são os dons ministeriais. Apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas. São 5. Cada um desses, os dons de serviço, toda a igreja pode ter. Né? Toda a igreja pode ter. E todos são distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Dons espirituais, toda a igreja pode ter. Né? Também são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Dons ministeriais, esses daqui, não é para toda a igreja, é para alguns. É para alguns, chamados especificamente para esse trabalho. Agora, quem tem o dom de pastor, ele pode ter o dom espiritual, pode ter o dom de serviço. Né? Então, os dons ministeriais, eles são para o ministério da igreja, que ele pode ter os outros dons também. Só os dons ministeriais que eles são os mais específicos, né? Que a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? É mais específico, tá bom? Então, dons espirituais e dons de serviço estão à disposição de toda a igreja, mas de acordo com a vontade do Espírito Santo. Dons ministeriais
são para alguns que Deus chama, né? E todos de acordo com a vontade do Espírito Santo. Na revista agora, primeiro item, primeiro subtópico. Ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Letra A, apóstolo. Alguém enviado é uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Quando foi se escolher o apóstolo, né, no lugar de Judas, e aí surgiram esses requisitos, né? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim como no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. O que ele quer dizer aqui? Que o cargo apóstolo, a Igreja Assembleia de Deus não tem cargo apóstolo, né? Tem até pastor e pastor-presidente quando lidera um campo. Então o cargo apóstolo entendemos que não tem, mas a função apóstolo dada pelo Espírito Santo, do dom ministerial de apóstolo, essa sim existe. Um exemplo que é citado são os missionários que vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles não se intitularam apóstolos, mas o dom que eles tinham eram de apóstolos. Quem escreve sobre eles depois cita isso, né? Que são apóstolos, né? Mas eles não se intitulavam, não tinham título, não tinham ofício de apóstolo, mas exerciam a função de um apóstolo. Então nós entendemos que hoje o apóstolo não tem o título de apóstolo, porque isso está trazendo em algumas igrejas uma soberba muito grande. Aqui entendemos aqui a função. O que é o apóstolo, né? Ele é um enviado para uma missão, para desbravar alguma região, algum país, alguma cidade que não tem o evangelho. Né? Veja os apóstolos de Cristo. Eles foram enviados, eles foram capacitados e realizaram sinais e milagres. Tudo pelo poder de Deus. Né? E aí vemos hoje apóstolos, pessoas com cargo de apóstolos, citada como apóstolos, que estão numa igreja local, né? E aí usam o nome para poder ter mais poder, entre aspas. Mas o apóstolo é aquele que é enviado para uma missão específica e por Deus, capacitado por Deus, e os sinais devem aparecer. Então nós vemos que o apóstolo, então, e outra, os apóstolos, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que lá na Nova Jerusalém terão 12 pedras com o nome dos 12 apóstolos. Então veja que é algo assim que a escola apostólica ali dos 12, né, não tem mais, fechou ali. Né? Mas o apóstolo Paulo, ele se chama de apóstolo, né? E aí, porque ele viu o Senhor, ele cumpre os critérios, né, ali do Novo Testamento. Mas após isso, meus irmãos, o dom existe e outros missionários, pregadores, têm esse dom do apóstolo, mas o título de apóstolo, a nossa igreja ela não assume, porque entendemos dessa forma, né, que ela tem o dom, a sua função. Né? Um exemplo que eu falei aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil e pregando a palavra, foram desbravando, né? Desbravando, os sinais aconteciam, comissionados por Deus, e as coisas foram acontecendo. O segundo, o profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, e trazia a revelação do futuro. Isso é importante. Ele exortava, consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta do dom da profecia. O dom espiritual da profecia, de Coríntios 12, como eu falei, ele é para todo crente. Né? E ele é esporádico. Né? A gente não vê alguém que tem um dom espiritual de profecia, fala profecia toda hora. Né? Levanta, línguas, profecia e tal. Mas é esporádico. Né? Os dons ministeriais, eles são dons residentes.
São dons que permanecem. Então, um pastor que tem um dom do pastor e de profeta, na sua pregação, ele se levanta como um profeta, falando do presente, falando do futuro. Como diz aqui, ele é um porta-voz de Deus. Ele é um porta-voz de Deus. Ele é autorizado por Deus para falar em nome de Deus. Ele exorta, ele consola, ele revela o futuro. Não é? Tudo com base na Escritura. Mas ele, naquele momento ali, ele é um porta-voz de Deus. Né? Ele é um dom residente. Dom residente. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Então veja a diferença. Né? Dom da profecia espiritual, ele é esporádico, e o dom de profeta, ele é residente. Ele é residente. Né? Seria um pregador, um pastor, um evangelista, um apóstolo aqui, esses dons, né? Trazendo uma mensagem profética. Né? E não é dizer assim, eu profetizo agora, não é isso. Né? É alguém que é autorizado por Deus, de novo, né? Autorizado por Deus, será um porta-voz de Deus, ele exorta, consola, revela o futuro, né? Ele alerta a igreja, ele acorda a igreja. Porque no Antigo Testamento tinha lá os sacerdotes, né? Falamos dele no primeiro tópico. E eles ensinavam a lei para o povo. E nós vemos ali, no tempo dos reis, os reis pecando, sacerdotes caídos. E aí então Deus levanta quem? Os profetas. Levanta os profetas para alertar e para falar do futuro, do passado, do presente, né? Um futuro próximo, um futuro longínquo. Mas então, quando tudo estava perdido, Deus levantava um profeta. Né? Então, o profeta ele serve para isso, para alertar, né? Para exortar, para consolar. Ele desperta. O próximo aqui, evangelista, é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Né? Aquele fogo pelas almas arde no seu peito, ele prega a palavra evangelística. Um exemplo aqui é Billy Graham. Né? O Billy Graham não tinha mensagens complexas, mensagens eruditas, mas era uma mensagem simples que alcançava o pecador. Um evangelista. Pastores e mestres aparecem junto aqui. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. Aqui está junto porque os dois têm que estar juntos, né? Porque como que o pastor vai ganhar a igreja se ele não tiver o dom de mestre, né? Ele precisa saber ensinar. Então, vejam, esses 5 ministérios são para edificação da igreja. Edificação da igreja. Então percebam, né? Chega num país que não tem evangelho, chega lá um apóstolo enviado por Deus com sinais e maravilhas, ele prega e cria uma igreja ali, né? Apóstolo Paulo. Quando o apóstolo o apóstolo com o dom ministerial de apóstolo, tá? Ele vai para outra localidade, ele precisa deixar ali um pastor, um mestre, e ali ele vai fazer aquela igreja se desenvolver e crescer. Veja como tudo é muito completo, né? Como tudo é muito completo. O que Deus faz. Então é esse o padrão dos dons ministeriais. São dons residentes. E essa palavra ela é importante porque ela faz a diferenciação dos outros dons. Né? É um dom residente. O segundo subtópico, o serviço de diáconos e presbítero. Agora passando aqui para um ministério local, né? Um ministério local, da igreja local. Aí na revista, o Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído. Foi para servir, né? Os apóstolos ali, ocupados em pregar a palavra, a igreja crescendo muito. E aí então surge a necessidade de servir as viúvas, estava tendo briga entre os gregos e os judeus, e aí que serviam mais um do que os outros, aí então escolheram-se os diáconos para servir. Enquanto os apóstolos se preocupavam em pregar a palavra, os diáconos serviam, né? Uma função extraordinária. O sentido do verbo grego diaconeu é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no Novo Testamento.
Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6:1, à luz do contexto de Atos 6. Observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, então era para o serviço da igreja, né? E aqui na nossa igreja, aqui em Rio Claro, o serviço de diaconato é espetacular, e aqui na sede é muito bom também, é espetacular. A igreja está muito bem amparada, muito bem servida, né? Os irmãos chegam, já são amparados, chega um visitante, já é amparado, já é muito bem cuidado, muito bem tratado. No estacionamento, os irmãos são muito cuidadosos. Dentro da igreja, os irmãos são cuidadosos em tudo, né? Então, é um trabalho muito importante, muito importante. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Então Paulo, ele plantava a igreja, deixava lá um presbítero. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia uma função pastoral, né? Então, hoje é um auxiliar do pastor, né? Um auxiliar do pastor, um auxiliar para a igreja, que ensina, que prega, que está junto ali nesse ministério, juntamente com o pastor. Esses dois cargos são da igreja local. O terceiro tópico, as qualificações para o ministério. As qualificações. O primeiro, qualificações de natureza moral. Natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma pessoa de vida ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Esses ministros, né, as pessoas têm que olhar para eles e não tem do que repreender. Que imagina só, né, um obreiro, um ministro, se levanta diante da igreja, e aí a igreja olha e fala, isso aí não paga ninguém, né? Isso aí compra e não paga, isso aí fez não sei o quê. Esse aí, né, então, não pode, né? Ele tem que ter uma vida ilibada, uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social. Tais como, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, porque aí complica muito, né, irmãos? Aí complica muito. Precisa ser humilde, né? Não pode ser arrogante, orgulhoso, tem que ser humilde, né? A exemplo de Cristo. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância, né? Então, o obreiro não pode ser dessa forma, não pode ter essas más qualidades, né? Não pode ser arrogante, teimoso. O aspirante também não pode ser irracível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para o ser ministro do Senhor. Existem temperamentos e temperamentos. Alguns são mais tranquilos, alguns são mais agitados, por dizer assim. Mas, quando a pessoa se converte, ela aceita Jesus, ela nasce de novo, passa a ser habitada pelo Espírito Santo e passa a produzir o fruto do Espírito Santo. Ali no fruto do Espírito Santo tem temperança, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Tudo isso está ali no fruto do Espírito. Então, mesmo que o irmão seja mais nervosão, brabão, irritado, quando o irmão aceitou a Jesus, passou a ter o Espírito Santo dentro de si,
e está em comunhão com Ele, com certeza esse seu temperamento ele é acalmado. E o fruto do Espírito Santo ele é manifestado. Né? Então isso é importante. Por isso a necessidade, mais uma necessidade, de orarmos, de buscarmos a Deus, para que nosso temperamento esteja submisso ao Espírito Santo, que possamos manifestar o fruto do Espírito Santo. Certo? Então é importantíssimo que o ministro, ele tem essas qualidades aqui, por mais que na sua vida, antes de Cristo, ele tenha sido alguém de uma forma truculenta, bruta, quando ele aceitar a Jesus, ele deve ser transformado. Deve ser transformado. E ele vai ser transformado pelo poder de Jesus. Né? Mas ele tem que se submeter à palavra e ao Espírito. Ao mesmo tempo, aquele que é muito tranquilo, que é muito calmo, né, que é muito sossegado, também ele tem que ser agitado pelo Espírito. Né? Ele tem que ser agitado pelo Espírito. Então, qualquer temperamento tem que se submeter ao Espírito. E o último subtópico, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério das qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Então é importantíssimo. Os irmãos já devem ter visto escândalos em igreja, que faltou essas características sociais e morais. É um problema enorme. Né? Alguns de vocês devem ter participado de alguma igreja em que algum ministro, alguém, infelizmente, falhou aqui. Né? Mas graças a Deus, estamos bem amparados aqui na nossa igreja. Nosso pastor tem sido um exemplo para nós em tudo. E isso é o normal, né? Mas é algo maravilhoso estarmos debaixo de uma liderança em que para nós é um exemplo em tudo. E a conclusão, meus irmãos, então nós vimos aqui, primeiro tópico, todos somos sacerdotes. Segundo tópico, comparando o sacerdócio da antiga aliança com, no primeiro tópico ainda, né? Com o Novo Testamento. E no segundo tópico nós vimos que dos sacerdotes, que todos são, alguns são escolhidos para ministérios específicos, ministério quíntuplo, específicos. E esses que são escolhidos têm que ter essas características básicas, morais e sociais para serem qualificados para um ministério. Então é importantíssimo uma vida ilibada. Conclusão, nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar-se a si mesmo e a outro diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa revista. Espero que sirva para nós, né, de alegria, por entendermos que somos sacerdotes diante de Deus e de responsabilidade diante de Deus, para que possamos servi-lo como Ele quer ser servido, e não como nós queremos servi-lo. É diferente. Eu posso querer servi-lo de um jeito, mas eu preciso entender como Ele quer ser servido. Isso muda tudo. E vimos aqui como sacerdotes algumas coisas que precisamos fazer. O sacrifício de louvor, sacrifício vivo, a proclamação, estar diante de Deus. Então nós somos sacerdotes para fazer essas coisas. Para quê? Né? Para a edificação da igreja e para o mundo. Então nós somos sacerdotes de Deus. Agora, se os irmãos têm essa chamada ministerial, dos dons ministeriais, que Deus te abençoe e te use, né? E se entregue à vontade de Deus, à vontade do Senhor, e que o seu temperamento seja sujeito ao Espírito Santo, né? Que você possa manifestar o fruto do Espírito para desempenhar melhor o seu papel nesse ministério tão importante e tão precioso para Deus e para a
igreja. Veja exemplos por aí de pessoas que têm o dom ministerial, um pastor que tem o dom ministerial de pastor. É maravilhoso, as coisas acontecem, Deus abençoa grandemente. Agora, alguém que foi escolhido para pastor, sem ter o dom ministerial de pastor, é sofrido. É sofrido. Então precisamos entender o que Deus tem para nós. Aonde que eu me encaixo na obra de Deus? Para que Deus me chamou na obra de Deus? Quando eu entendo o porquê Deus me chamou e para que Deus me chamou, tudo fica melhor. Porque eu vou caminhar de acordo com o que Ele quer. E aí eu vou seguir um fluxo que Deus criou para mim. Agora, se eu tenho um dom de ensinar, e aí uma graça para ensinar, e eu quero ser um pregador, vai ser difícil, vai ser sofrido. Então precisamos entender para o que Deus tem, o que Deus quer para nós, e aí a gente, com inteligência e raciocínio, seguir aquilo que Deus tem para nós. As coisas vão ficar melhores e vai trazer satisfação para a sua vida. Satisfação para a sua vida, satisfação em Cristo, e as coisas vão acontecer. Deus vai te abençoar, a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, vai te acompanhar, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Hoje temos o culto da família, às 18h30. Todo o culto aqui é uma bênção. Não falte, não perca. Se puder estar presente, esteja, porque Deus tem usado os irmãos aqui na palavra, no louvor, sempre com duas grandes mensagens para a sua vida, e Deus tem falado conosco, usado aqui alguém como com profecia, o pastor, um mestre, alguém aqui trazendo a palavra evangelística, e pessoas têm sido salvas e vidas transformadas, Esteja presente e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela palavra que temos em mãos, para essa lição tão maravilhosa. Possamos compreender e valorizar aquilo que temos diante de Ti, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que está entregue a nós, que possamos valorizar e entender, meu Deus. Abençoa nossos irmãos que ouviram, que assistiram, e dá graça para que possamos cada vez mais ser melhores diante de Ti, com a mente aberta para entender a Tua palavra, e que a verdadeira palavra esteja em nossos corações, para que possamos nos guardar dos dias maus, das dificuldades e das heresias que existem por aí. Deus amado, seja conosco, nos abençoa, eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.